Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 13 de outubro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 15 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pelos testemunhos que vocês enviaram na pregação de ontem, no dia de Nossa Senhora Aparecida. E eu tenho certeza que muitos de nós ainda vamos viver grandes experiências com Deus. Fica firme na presença do Senhor. E enquanto mais difícil as coisas estiverem, fixa mais o seu olhar em Deus. Não se entregue, não desanime, não desista de viver, não desista de realizar os seus sonhos, não desista da sua família, não desista de ser de Deus. Siga em frente, por maior que seja a luta. Nós precisamos ter essa certeza no coração que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. O Evangelho de hoje vai falar de uma cena muito importante, porque uma das grandes missões de Jesus aqui na terra foi libertar os cativos, libertar os oprimidos. E o demônio, ele oprime. O demônio, ele trabalha na mente, no coração das pessoas. Satanás, ele induz muitas pessoas ao erro, ao pecado. E ele, quando domina a mente e o coração da pessoa, ele passa a controlar as ações dessa pessoa. E Jesus, então, ele expulsou muitos demônios. Ele livrou a vida de muitas pessoas da possessão demoníaca, da opressão demoníaca. E alguns que viam começaram a dizer que ele expulsava demônios por Belzebu, que é o príncipe dos demônios. E eles então, para tentar Jesus, começaram a pedir ao Senhor um sinal do céu. E Jesus vai dar uma grande lição para eles, dizendo que todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Meu irmão e minha irmã, eu gostaria que vocês pudessem guardar esse versículo 17.
todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Nós, como cristãos, como família, precisamos prestar muita atenção nisso, porque quem causa divisão, confusão e separação é Satanás. Ele é o divisor. Foi Satanás desde o início, quando ainda era um anjo de luz, que ele começou a colocar dúvida nos outros anjos e conseguiu dividir os anjos. Uns ficaram ao seu favor e outros ficaram a favor de Deus. Com Adão e Eva foi a mesma coisa. Ele começou a dividir, a separar a humanidade de Deus. E é ele que causa divisão. A divisão é de Satanás. A divisão não é de Deus. E o reino dividido, ele não permanece. Quando a igreja do Senhor está dividida, quando a igreja do Senhor tem conflitos entre si, quem está ganhando com isso é o reino das trevas. É por isso que muitas vezes eu falo aqui com vocês que nós não podemos perder tempo brigando com irmãos de outras denominações, discutindo, usando mal a palavra de Deus. Quantas famílias que têm pessoas de religiões diferentes e que já não conversam mais nas empresas, com os vizinhos no dia a dia. Quantas amizades maravilhosas que foram perdidas. Mas deveria ser o contrário. Nós cristãos precisamos olhar um para o outro como irmãos e não como inimigos, não como adversários. Nas causas comuns nós precisamos dar as mãos. No local de trabalho, os cristãos precisam se unir para rezar, para orar pelo seu local de trabalho. Na família, a família deve estar unida. Essas brigas por causa de religião, para um tentar levar o outro para a sua denominação, isso não pode existir, porque nós somos irmãos. E a família é o bem mais precioso. Satanás, ele vai colocando essas divisões justamente para nos enfraquecer. Pense nisso, em nome de Jesus. Para enfraquecer. Quando um irmão, um parente, não conversa mais, por causa de Deus, por causa da fé, onde está o amor de Deus nisso? Eu falo isso com vocês de experiência própria, porque meu pai, que hoje já está no céu, nós somos 14 irmãos vivos, e ele nos ensinou que o amor na família está acima de qualquer coisa. Nós precisamos nos amar, respeitar um ao outro. E na nossa família, nós lutamos muito para viver isso. Para viver esse amor cristão, independente da placa, da denominação religiosa. Porque a nossa família está acima das nossas diferenças. E isso precisa existir, irmãos e irmãs. Porque caso contrário, nós vamos deixar que Satanás, ele possa dividir o povo de Deus. Ele possa dividir as famílias. Ele possa dividir. E quanto mais nós tivermos divididos, mais fracos nós seremos. E mais o mal vai triunfar. Porque veja bem, olha o que Jesus vai dizer no versículo 18. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? O reino das trevas não se divide. O mal não se divide. As pessoas más, elas se unem. As pessoas más, elas dão as mãos para armar planos malignos. O inimigo, Satanás, e o seu exército de anjos, eles não se dividem, não há contenda entre eles, porque eles têm um propósito. E esse propósito é destruir aquilo que é bom, destruir aquilo que é de Deus. E por isso, eles estão unidos. E nós cristãos precisamos estar unidos. E Jesus vai dizer que ele veio em nome do Senhor
E se ele veio em nome do Senhor, se é pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios, chegou então para nós o reino de Deus. E Jesus faz uma comparação de um homem forte que guarda a sua casa, mas quando chega um homem mais forte do que ele, o mais forte vence. E é assim que eu creio, que Satanás ele tem força, mas a força de Satanás, aleluia, ela não se compara ao poder do nosso Deus. E quando o Senhor chega numa casa, quando o Senhor entra no coração, quando o Senhor entra numa família, Satanás é expulso. Quando Jesus expulsou o demônio daquele homem, foi para devolver a vida. Porque Satanás só tem força até onde Jesus não chegou. Porque onde o poder de Deus chega, Satanás dobra o joelho, o inimigo é derrotado, o inimigo é vencido. E nós vencemos o inimigo quando nós temos coragem de viver unidos, de viver a unidade. Quando nós entendemos isso, que o reino de Deus, que os filhos de Deus, os filhos da luz precisam se unir. Eu já falei outras vezes aqui. É só nós olharmos agora o que está acontecendo nessa situação desse projeto que está querendo aprovar a lei do aborto. Isso é maravilhoso, irmãos, porque quando chega algo assim do inimigo, um plano de Satanás para matar as nossas crianças, os cristãos se unem e eu tenho visto isso. Cristãos de tantos lugares, políticos cristãos de denominações religiosas diferentes, se unindo para combater esse mal. É assim que nós devemos estar, unidos. Porque como diz a palavra do Senhor, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra os nossos irmãos. A nossa luta tem que ser contra as forças do mal, contra Satanás que veio para destruir o povo de Deus. E olha o que Jesus fala. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa. Então, quem não está com Jesus é contra ele. E aquele que está com Jesus tem que olhar para o outro e enxergar Jesus também na vida do outro irmão. E aí Jesus fala algo muito sério, que nós precisamos meditar muito. O Senhor vai dizer que quando um espírito mau sai de uma pessoa, ele não volta para o inferno. Ele fica vagando em lugares desertos, procurando um lugar para ele repousar, para ele voltar, para ele morar. E quando ele volta para aquela casa, para aquela pessoa que o mal foi expulso, que Satanás foi expulso, e se encontra aquela casa vazia, ele vai, traz mais 7 espíritos piores do que ele e se instalam ali. E esse homem fica a condição pior do que estava antes. Isso é tão forte, meus irmãos. Mas é uma realidade que eu quero dizer para vocês. Quando um demônio é expulso em nome de Jesus da vida de alguém, da família de alguém, a nossa missão, a missão daquele que é liberto, é preencher a sua vida, é preencher o seu coração com aquilo que é de Deus, porque quando Satanás tentar voltar, ele não vai achar lugar, porque aquele lugar já está totalmente preenchido pelo amor de Deus. Quando Satanás é expulso, ele tenta voltar. Quando Satanás é repreendido da vida de alguém, ele tenta voltar. Da casa de alguém, ele tenta voltar. E ele só vai voltar se ele encontrar a vida vazia, a casa vazia. E Jesus, quando ele liberta, ele quer libertar para sempre. Mas a decisão de preencher aquele espaço que estava dominado pelo inimigo, essa decisão, ela é daquele que é liberto. Então nós precisamos preencher a nossa vida, preencher o nosso coração, preencher a nossa mente, preencher o nosso agir, o nosso falar, todo o nosso ser com a presença poderosa do Senhor. E assim, o inimigo não vai ter poder de escravizar mais ninguém. E quando ele vem pela segunda vez, Jesus vai dizer
que ele traz consigo mais 7 espíritos piores do que ele. Porque Satanás, ele tem prazer em destruir a vida dos filhos de Deus. Ele já não tem mais direito à salvação, mas eu tenho e você tem. E por isso, todos os dias, ele vai fazer de tudo para nos tirar da presença de Deus. Mas cabe a nós entendermos uma coisa muito importante. Satanás não tem poder na vida daqueles que temem o Senhor, na vida daqueles que buscam o Senhor, na vida daqueles que estão querendo se alimentar de Deus, da sua palavra e viver a fé verdadeira, a fé genuína. Satanás, ele só encontra espaço no coração vazio, na mente vazia. Tem uma frase que nós falamos muito: mente vazia é oficina de Satanás. E isso é verdade. Mente vazia, coração vazio, casa vazia é oficina de Satanás. É espaço para o inimigo entrar. Mas nós podemos vencê-lo, porque maior é o que está em nós. O nosso Deus, ele batalha por nós todos os dias. Ele luta ao nosso favor e ele dá vitória àqueles que confiam nele. E você pode começar tomando uma decisão e dizendo fielmente para você: a minha vida é do Senhor, a minha família é do Senhor, o que eu tenho, o que eu sou, pertence ao Senhor, e eu não aceito que o inimigo faça ruaça na minha vida. Você pode vencê-lo. Nós podemos derrotar o inimigo. Nós podemos derrotá-lo quando nós temos a certeza que nós estamos agindo em nome do Senhor dos Exércitos. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, bendito seja o Senhor que repreende o mal. Bendito seja o Senhor que destrói, que expulsa o inimigo, o opressor, Satanás e seus anjos da vida dos seus filhos. Continua, Senhor, usando homens e mulheres para que no seu nome Satanás seja derrotado. E nesse dia, Senhor, eu quero apresentar a minha família e a família de cada pessoa que está ouvindo essa pregação e participando dessa oração. Todo mal, todo projeto de Satanás que tem se levantado contra essa pessoa, contra a sua família, contra os seus sonhos e projetos de vida, eu repreendo em nome de Jesus. Que saia agora, em nome de Jesus, todo mal. Que saia agora, em nome de Jesus, toda a opressão do inimigo, da vida dessa pessoa, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu coração e na sua mente. Lava, Senhor, purifica com o seu sangue precioso. Toca nessa pessoa agora, com as suas mãos chagadas, e que todo mal caia por terra em nome de Jesus. Que nesse momento, Senhor, o Senhor possa enviar os seus anjos para combater pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã. Que o Senhor possa colocar os seus anjos acampados sobre a casa dessa pessoa, sobre o local de trabalho dessa pessoa. E que nós, como seus filhos, possamos usar a autoridade e o poder que o Senhor nos deu para, em seu nome, expulsar todo o mal, para, em seu nome, derrotar todo o plano de Satanás e declarar a vitória do Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.